A paz de Yahshua, irmãos. Peço licença para estar aí na intimidade da tua casa para uma conversa. Eu quero começar essa conversa a partir de uma pergunta. Por que a vida de Yahshua em nós? Então eu quero começar com o texto de Romanos 3, versículo 23, onde diz: todos pecaram e carecem da glória de Yahweh. Todos pecaram e carecem da glória de Yahweh. Em 1 Coríntios 15, versículo 46 ao 49, o apóstolo ele traz essa realidade. No verso 46 de 1 Coríntios 15, 46, 1 Coríntios 15, versículo 46. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. 1 Coríntios 15, versículo 47. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. 1 Coríntios 15, verso 48. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. 1 Coríntios 15, verso 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Quando fomos chamados pelo Todo-Poderoso, excelso Criador, dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, o teu nome é Yahweh. Quando nós fomos chamados lá no madeiro, nós fomos transformados. Então, o homem natural, sob o jugo da descendência de Adão, ele traz a imagem do que é terreno. Mas lá no madeiro, o Eterno, através do seu Filho, ele nos regenerou. E a partir daí, ele nos traz uma realidade que o homem natural não tem controle. A sua existência regenerada. O homem condenado, que não foi transformado pela obra do madeiro, através do sangue de Yahshua, ele está sendo influenciado pela sua vida, que obedece ao espírito dos desobedientes. Está lá em Efésios 2, 2. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, meu querido, o homem natural, o homem pecador, ele foi regenerado para receber a vida de Yahshua, que faz toda a diferença. O homem condenado, ele, por si mesmo, pela influência da sua condição terrena,
ele sendo influenciado pelo que é terreno, conformado com o curso desse mundo, ele não pode e não consegue, por ele mesmo, estando debaixo da descendência de Adão, que provoca separação e morte por causa do pecado, ele não pode. Então, esse homem que tem a imagem terrena é um homem com defeitos. Então, agora eu quero falar por que a vida de Yahushua em nós. Porque o pecador regenerado, ainda que ele tenha a semelhança natural do condenado, ele recebeu da parte do Eterno a vida de Yahushua, para ele ter acesso e viver os propósitos do Eterno para ele. O homem pecador condenado, que está sendo influenciado pela sua imagem terrena, pelo jugo da descendência de Adão, ele não pode e ele não tem acesso aos propósitos do Eterno. Então, a diferença do pecador regenerado ao receber a vida de Yahushua, ele tem acesso aos propósitos do Todo-Poderoso sobre ele, porque ele recebeu a imagem do Celestial. Então, o homem regenerado, quando ele recebe a vida de Yahushua, ele tem acesso ao sobrenatural do Eterno, que supera, passa por cima dos seus defeitos para viver o propósito eterno. Porque o propósito eterno está na esfera sobrenatural, que o homem natural não tem controle. Os nossos amigos da época, que nós não estávamos nem aí com o Todo-Poderoso e o seu Filho, nós tínhamos informação, mas nós não tivemos experiência. Então, quando nós vivíamos sob o jugo da descendência de Adão, que provoca separação e morte por causa do pecado, os nossos amigos, o meu amigo, os meus amigos dessa época, quando encontram comigo, eles me reconhecem, porque eu continuo com a aparência natural, igual a deles. Mas uma diferença muito grande entre o regenerado e o condenado é a vida de Yahushua, que dá condições dele receber e viver o propósito do Eterno. O fariseu disse aos discípulos: vosso mestre come com pecadores e publicanos. Eu vou ler o texto aqui, olha só. Mateus 9, Matetial 9, versículo 11 e 12. 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos:
Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? No verso 12. Mas Yahshua, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu quero usar agora o texto de Lucas 15, versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O fariseu, ele sabe dar o diagnóstico: pecadores e publicanos. Ainda que eles tenham conhecimento do remédio, eles não sabem ministrar esse remédio. Porque conhecendo o remédio, eles não ministram nem para ele mesmo. Porque eles estão firmados na sua justiça própria. Porque a justiça desse fariseu lhe permite transitar só dentro da sua lógica. E o Altíssimo não tem compromisso nenhum com a lógica humana. Assim como os nossos amigos do passado nos reconhecem, porque nós temos a aparência natural como a deles, o fariseu, ele olha para as outras pessoas, firmado na sua justiça própria, e faz o diagnóstico: pecadores e publicanos. E diante do mestre ele não consegue receber a cura. E tem muitas pessoas no nosso meio que fazem esse diagnóstico, mas não tem condições de dar o remédio. Por isso, a vida de Yahshua em nós. Para nós termos acesso ao sobrenatural do Eterno, onde manifestará os seus propósitos para aquele que ele o chamou. E nós temos tudo isso nesse corpo que sofre corrupção. Então eu não estou dizendo que nós perdemos a capacidade de pecar, porque nós estamos vivendo tudo isso nesse corpo que sofre corrupção. E se nós eventualmente entrarmos em desobediência, o velho homem começa a tomar as rédeas da nossa existência. Porque o homem natural não tem controle e nem domínio sobre a existência regenerada. É preciso ele receber esse governo, esse domínio, pela realidade da vida glorificada de Yahshua nele, para ele viver o propósito daquele que o chamou, que é Yahweh. Então tem muitos no nosso meio que olha para outro irmão e faz o mesmo diagnóstico que o fariseu. Por quê? Porque a sua visão é limitada. Está no âmbito natural. E não consegue ultrapassar isso. Porque sua visão é limitada pela sua lógica. O Eterno não fez supercrentes e nem santarrão. O Eterno transformou homens com defeitos para receber a vida de Yahshua, para ele ter acesso ao sobrenatural do Eterno. É onde as coisas acontecem, meu irmão.
Por isso, a vida glorificada de Yahshua no regenerado. Mas nós podemos. O regenerado, ele pode abrir brecha para o inimigo vir sobre ele, para influenciá-lo, para viver sob a influência do velho homem. Pelo que ele fala. Então eu quero repetir de novo a palavra do salmista. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecares contra ti. O que é pecado? Pecado é transgressão, é desobediência. Uma vez que você recebeu a instrução, uma vez que você recebeu a palavra que santifica, mas por algum momento, por alguma razão, você entrou em desobediência. Pecado quando você quer colocar a realidade sobrenatural, quer encaixar a realidade sobrenatural dentro da tua lógica, que é a zona de conforto. A lógica humana transita e ela se limita dentro da lógica humana e não permite que tal pessoa que está sujeito a isso a enxergar além da lógica. E Yahshua chegou na coletoria e viu, olhou para Matatiel e disse: vem e segue. Não é um olhar de um fariseu que pauta a sua vida e sua expressão dentro da sua justiça própria. Quando o Altíssimo olha para o regenerado, ele não vê o regenerado. Ele vê o seu filho, Yahshua. Quando o Altíssimo olha para o regenerado, ele não te enxerga, meu querido. Ele enxerga Yahshua. Mas quando ele olha para Yahshua, ele consegue ver você. Viu, meu querido? E nós somos homens regenerados com todos os defeitos do homem condenado. A diferença é que nós recebemos a vida de Yahshua para ter acesso à realidade sobrenatural do Eterno, onde as coisas acontecem. E nós somos chamados para nos movermos no sobrenatural, meu irmão. Onde as coisas da parte do Eterno acontecem. Nós somos santificados pela palavra. Nós somos procedentes da verdade. E essa verdade é Yahshua. A palavra não é um plano, um projeto, um esquema. A palavra é a pessoa de Yahshua. Então, meu irmão, meus irmãos, queridos, por que a vida de Yahshua em nós? Porque mesmo tendo aparência natural,
nós militamos com a imagem, com essa aparência natural, mas não com os padrões naturais, não com os padrões humanos, não com os padrões desse mundo, não com os padrões da lógica humana. Ainda que nós sejamos reconhecidos numa aparência natural como os condenados, nossa expressão é a expressão da imagem do celestial. Então, meus queridos, espero que tenha ficado claro o porquê da vida glorificada de Yahshua em nós, para nós termos acesso aos propósitos do Eterno e para vivermos esse propósito. Então, para terminar, eu ouso, agora eu vou ser ousado naquilo que eu vou falar agora. Então, diante dessa palavra, eu quero dizer que somos seres celestiais vivendo uma experiência humana. Um abraço, queridos. Tamo junto. Tá bom? Até mais.